É isso aí, começando mais um Aqui com o Benja. Ah, mas que convidado legal, eu gosto desse cara. Tem um gênio parecido com o meu. Então se o programa terminar hoje, já é uma glória. Fala, gladiador, meu parceiro. E aí, meu? Tudo bom, Kleber? Tudo bem, tudo tranquilo. Pô, saudade de você. Faz tempo que eu te vejo, né, rapaz? Faz tempo. A última vez que a gente se viu, você trabalhava no jornal. É, né? tá Foi a última rolando. vez que a gente se falou, verdade. E você tá igualzinho, cara. Qual que é a receita, meu? Você não envelhece, cara. Me cuido, né, cara? Hã? Me cuido. Dá morar no Rio agora, lá é bom de morar. É bom Faz demais, bem, né? faz bem, é. Ô, Kleber, antes da gente começar mesmo a entrevista, bater esse papo legal contigo aí, dá uma olhada aí que tem uma pequena homenagem pro Kleber Gladiador. Roda aí. Dizem que quem nasce no dia 12 de agosto é um anjo cabalístico. Bom, anjo não é um bom termo para defini-lo. O cara é guerreiro, autêntico, não tem papas na língua. Em campo ganhou o apelido de gladiador, um elogio para tanto esforço, tanto espírito de luta. Luta que começou na infância difícil, sem berço de ouro. Uma história muito comum nos gramados da vida. Kleber venceu, com ou sem a ajuda dos anjos, simplesmente triunfou. Pode ter criado desavenças, ter sido muitas vezes explosivo, mas é um cara valorizado e que a maioria dos torcedores gostaria de ter na equipe. Kleber não é do tipo chinelinho, pelo contrário. Por isso que veste e vestiu camisas de gigantes equipes brasileiras. O início foi no São Paulo e depois do velho continente ele brilhou pelo Palmeiras. Também viveu dias azuis no Cruzeiro. Retornou ao Palmeiras, passou pelo Grêmio e em 2014 ajudou o Vasco a voltar à elite. Cara de menino arteiro, muitas vezes, mas agora com a experiência de 3 décadas de vida. E para quem acha que este leonino desistiu da batalha, claro que não. Gladiador de verdade sempre está pronto para mais um combate. Ainda mais se tratando de Kleber. É isso, né, gladiador? Retrataram bem o teu perfil. Você é um cara intenso. Você não consegue passar em lugar nenhum de uma forma desapercebida, não é? Acho que não. Acho que é meu estilo. Não tem jeito. Eu às vezes tento mudar um pouco, falo, pô, agora eu vou ser diferente, eu vou pro outro clube e eu não consigo. Realmente, a vontade de vencer, a vontade de jogar, a vontade de ganhar, às vezes eu perco um pouco da noção das coisas. Nessa matéria muito legal aqui, fala da tua infância, que você teve uma infância difícil. É isso, às vezes você tá dentro de campo, você acha que você incorporou aquele negócio, você sofreu pra caramba na tua infância, então você fala, pô, não levo o desaforo pra casa, vou brigar até o fim pelo que eu quero, vou brigar até o fim pro meu time ganhar. Tem um pouco disso? Não, em relação a não levar desaforo pra casa, acho que não. Isso eu uso para me motivar. Eu mesmo me motivo em relação a isso. Dentro de campo, por exemplo, eu fico falando comigo mesmo, de onde eu saí. Mesmo? Durante o jogo? Dentro do jogo, indo pro jogo. Até hoje, Kleber? Até hoje. Principalmente quando tu tá numa situação difícil, né? Você tá num resultado ruim, ou você tá vindo de alguma lesão, né? Para treinamento eu usava muito, principalmente agora no Grêmio eu me machuquei muito. E eu falava muito comigo mesmo, tipo, vamos, de onde você saiu, de onde você chegou, não vai ser agora. E sempre eu mesmo falo comigo dentro de jogo, no treinamento, no dia a dia. Isso te motiva mais? Me motiva. Uma vez eu estava falando com o Amaralzinho do Palmeiras, Era uma pergunta, pô, Amaral, você chegou a pipocar alguma vez ou ter medo de algum jogo? Ele falou, pô, Benji, de onde eu vim, o que eu fazia? Eu tenho que agradecer a Deus que eu tenho. É isso? Eu não tenho medo de jogo. Lógico, algumas coisas, às vezes acontecem algumas coisas dentro do jogo que o torcedor, pipocou, não sei o que, mas isso é, pra mim ou pro Amaral, de repente, isso é balela, porque de onde a gente veio realmente, de onde a gente saiu, o que a gente viu e passou,
você tá ali, fazer o que você ama, com esse prazer, né, ver todas as pessoas envolvidas dentro daquilo, é um sonho realizado. Então não tem isso, não. Ô Kleber, eu tô vendo aqui, você tem uma tatuagem, Deus é fiel. Você é um cara religioso? Sou muito. Muito? Muito. Mas de frequentar, tipo, você é católico, evangélico? Eu tenho muita fé. A minha mãe é muito católica. Mais ou menos em 2003 eu comecei a frequentar a igreja evangélica. Aí dei parei um pouco, né? Até porque fui para a Ucrânia também, é muito mais difícil você ir e continuar. Mas eu sempre fui. Às vezes eu ia com a minha mãe também na igreja católica, mas eu tenho realmente muita fé mesmo. Como foi esse negócio de você sair tão moleque daqui, vindo de uma origem humilde, e ter que encarar uma Ucrânia? Que uma coisa é você sair daqui, por mais que às vezes você ainda é moleque e tal, mas você ir para uma Itália, para uma Inglaterra, para uma Espanha, e para uma Ucrânia, né? Que a língua é dificílima, o inverno é absurdo, os costumes. Qual foi para você, gladiador? Difícil, mas é a necessidade, né, cara? É a vida. Eu particularmente não queria ter ido, né? Eu queria ter continuado no São Paulo. Meu sonho realmente era ser ídolo de um clube. E eu gostaria de ter feito muito assim pelo São Paulo na época. E eu fui para a Ucrânia mais pela necessidade mesmo, né, da dificuldade da nossa vida, a vida que a gente levava em Osasco, do que querer ir mesmo. Mas foi uma experiência maravilhosa, assim. Eu só tenho a agradecer ao Dínamo, as pessoas que eu conheci lá foram meus amigos. Tenho amigos que até hoje a gente se fala e viveu lá momentos difíceis. Então foi muito bom ter vivido lá. Você voltaria para lá? Não, acho que não voltaria. Na idade que eu tô, voltar assim, acho que não preciso mais, né? Naquela época a necessidade era muito grande, hoje não, você não precisa sofrer tanto. Mas quando você fala, gladiador, que você não queria ir, o São Paulo queria que você fosse. Para o São Paulo ia ser bom. O São Paulo, a gente depois, acho que 10 anos depois, o São Paulo classificou para a Libertadores, voltou a Libertadores naquele ano. Então para o São Paulo seria bom a venda de alguns jogadores até para poder montar um time melhor e competitivo, né? Tanto é que saiu vários jogadores, saiu eu, Kaká, Júlio Batista, acho que saiu mais alguns, mas o São Paulo queria montar um bom time para a Libertadores de 2004 e era importante vender e acabei saindo. Mas o engraçado, né, Kleber, que você não é aquele jogador com o perfil do São Paulo, né? O São Paulo gosta daquele jogador mais certinho, né? É verdade, mais certinho e tal. E você sempre teve um perfil muito parecido com a torcida do Corinthians gosta, a torcida do Flamengo, aquele cara guerreiro, né? O próprio gladiador. Você não acha? Eu acho que isso é muito relativo. O São Paulo, eu comecei muito bem no São Paulo. Muita gente falava, quando eu fui para Minas, muita gente falava, aqui no Cruzeiro não é a tua cara, é o Atlético, é o Atlético. Você foi bem pra caramba. Eu fui muito bem no Cruzeiro e eu tive a torcida do Cruzeiro gostou muito de mim. Então tenho um respeito muito grande pelo Cruzeiro também. Então eu acho que não, acho que se você for para qualquer time que seja, vestir a camisa e demonstrar respeito, principalmente dentro de campo, o torcedor vai te abraçar. Qual você acha que é a torcida que mais se identificou com você? Sem dúvida do Palmeiras. A do Palmeiras, a torcida do Palmeiras te adora, né? Sem dúvida. Apesar dos problemas que eu tive lá depois, no final, né? Que acabei saindo de uma forma que eu não gostaria de ter saído. Até hoje, assim, você vê palmeirense na rua, os palmeirenses, a gente foi jogar agora com o Vasco, assim, Série B, muitos jogos no Nordeste, nossa, era muito palmeirense, cara. Você fala do Palmeiras, teu olho brilha, cara. Era ver o treino do Palmeiras, ver treino do Vasco e era cheio de palmeirense, né, porque as torcidas são amigas e tal, e sempre falavam, volta, que não sei o quê, mas o Palmeiras realmente foi o time que marcou muito porque quando eu voltei, eu queria voltar para o São Paulo, né? Porque eu conhecia o São Paulo, já tinha 10 anos da minha vida vivido ali dentro.
Então eu gostaria de ter voltado para o São Paulo. E o Palmeiras me abriu a porta de um jeito e, nossa, aconteceu tudo de uma forma que eu jamais imaginei, né? Você fala do Palmeiras, você muda até o seu semblante. Teu olho brilha, cara, quando você fala do Palmeiras. Essa paixão que você criou com a torcida do Palmeiras, principalmente porque foi o clube que te abriu as portas da Ucrânia, é esse o principal motivo? Ou porque você teve realmente uma empatia muito grande com o time, com o clube? E sabe que eu acho que também, porque o torcedor do Palmeiras gosta tanto de você? Que acho que em muitas coisas, mas em muitas coisas, você lembra o Edmundo. Em muitas. Seja no temperamento, você joga bola, você baita jogador, Edmundo também é. Você tem até a fisionomia é parecida. O Edmundo era aquele cara intenso, você também é. Você jogava com a 7, não jogava no Palmeiras? Não, igual? 30. Com a 30, desculpa. É. Mas você tinha, a gente olhava e falava, pô, parece o Edmundo, cara. Você acha que o torcedor do Palmeiras viu o Edmundo em você ou não? Não sei, mas eu acho que não só por ter abrir as portas da Ucrânia para mim, mas porque foi um ano muito bom, 2008, assim. Logo que eu cheguei, a gente foi campeão paulista e a gente tinha um time muito forte, a gente estava brigando na Copa do Brasil e no Paulista. Eu acho que foi uma coisa que atrapalhou, porque o Palmeiras vinha tantos anos sem ganhar e você está envolvido em duas competições, então, pô, aí você abre mão de uma e ganha outra, você vai às duas, de repente perde as duas e acaba... E como a decisão do Paulista era primeiro que a Copa do Brasil, né? A gente estava ainda nas quartas da Copa do Brasil, e eu acho que isso acabou atrapalhando um pouco. E nosso time no Campeonato Brasileiro, logo depois que foi campeão, Paulista e a Copa do Brasil, acabou desmontando um pouco, né? Saiu muitos jogadores importantes, Valdívia, Henrique e outros jogadores acabaram saindo também. Senão, pô, não tinha dúvida ali que a gente ia brigar muito forte no Campeonato Brasileiro. Tanto é que mesmo saindo os jogadores, a gente ainda brigou até mais da metade do Campeonato Brasileiro, a gente brigava pela liderança do campeonato. Então, nosso time foi um ano muito bom, assim. Então acho que isso ficou muito marcado para mim. E aquele ano você tinha Vanderlei Luxemburgo de treinador e você tinha o Valdívia no Palmeiras jogando muito. Vocês fizeram uma bela dupla, né? Sim. O Valdívia, na tua opinião, é craque, ou Kleber? É craque. Na minha opinião, é craque. Joga muito. Mas o que acontece com ele? Ele deu azar com as contusões? Ele tem algum problema? Vocês conversam? Vocês são amigos ou não? Até hoje ou não? A gente se viu aí algumas vezes, a gente se fala. A gente se falou algumas vezes também. Eu não sei, cara, o que realmente é, se ele tá tendo azar ou se ele tá tendo algum problema físico, né? Fortalecimento, não sei. A gente não tá ali no dia a dia para saber, mas é um jogador fora de série. Joga muito, para mim é craque, tem muita qualidade. É um jogador que poderia ajudar muito o Palmeiras se não fosse as lesões, né? Infelizmente ele tá tendo esse problema aí, mas torcer para ele poder jogar. Você acha que ele tá sendo bode expiatório de tudo? Você já foi bode expiatório? Fala, pô, cara, tem mais 10 aqui, um elenco de 30, por que sobra tudo para mim? Isso faz parte? É o peso, né? O peso que ele tem, pela qualidade dele, pelo que ele representa também. Ele é um jogador também que chama a responsabilidade, que briga, que é um cara meio que polêmico também. Isso acaba chamando muita responsabilidade para cima dele mesmo. Então, acaba que todo mundo vai cobrar muito mais dele do que dos outros jogadores. Isso é um peso que muitos jogadores têm que carregar e que não é certo, na minha opinião. Deixa eu te falar, quem te deu o apelido Gladiador? Fuzil. E você gosta? No começo você gostava ou não? Não. O Edmundo fala que no começo, quando falava animal, ele ficava meio assim. Hoje ele gosta. Não gostava, não. Não? Pra mim, no começo foi indiferente. Depois que a galera começou mesmo a pegar, eu não gostei. Aí depois não tem jeito, cara. Mas por quê? É um negócio legal, não é uma coisa... Você achava que era uma coisa ofensiva? Achava. E como eu disse, talvez no momento de 2008 eu tive muitos problemas de expulsão. Então eu era... Vira e mexe, eu era expulso e... que é o gladiador, que os caras associavam isso, entendeu? E acabava me prejudicando. Aí eu não ia no STJD, os caras, o gladiador toma 10 jogos.
Pô, eu falava, legal, Fuzil, obrigado. Tá me quebrando as pernas. Ô, Kleber, você acha que a imprensa exagera nas críticas com você? Ou hoje, mais maduro, você fala assim, não, muitas coisas que os caras falavam e falam, eles tinham razão? Ou não? Ah, muitas coisas sim, outras coisas não. Faz parte, né? Eu não, a princípio, no começo, eu não conseguia assimilar muito bem, não. Hoje eu nem ligo, cara, porque eu sei muito bem. Hoje eu sei como funciona a imprensa, né? Especulação, você lê algumas coisas que você você fala, meu Deus, como é que pode, né? E o povo não sabe, o torcedor vê, lê aquilo ali e acha que realmente aquilo está acontecendo, que aquilo é verdade, e nem sempre está acontecendo. Você não gosta de dar entrevista? Não é que não goste, eu evito. Eu não peço para dar entrevista. Eu sei, Se tiver que dar, eu dou, né? Se for preciso, mas se não tiver, eu não sou um cara que faço muita questão assim de dar entrevista, de estar sempre na mídia. Eu não faço isso pra mim. Eu sei, porque eu te liguei várias vezes, te enchi a paciência, e é um negócio engraçado. Vou contar um pouco de bastidor aí. Eu não pipoco pro Kleber de jeito nenhum, eu não pipoco com ele, até porque eu sou o dobro do tamanho dele. Deixa eu falar um negócio pra você. O dia que eu liguei pro Kleber, eu falei, Kleber, vem aí fazer o programa e tal. Tava no dentista, você morre de medo de dentista, né? Pro motorzinho você pipoca. Não, nem que dentista. Porra, não tava nem com motorzinho, cara. É só limpeza, só, básica. Tá tranquilo. Ô, Gladiador, seguinte, aqui tem o quadro que é o paredão, que você não pipoca nunca, você não vai pipocar no paredão. Vamos pro primeiro paredão com o Kleber Gladiador. Roda aí. Três caras com um temperamento bacana. Você escolhe quem? Quem é o cara desses três? Edmundo, Djalminha ou Luiz Fabiano? Os três são demais. Os três são demais, eu concordo adoro com você. Os três, eu adoro muito os três. Mas o Edmundo pra mim Eu sempre gostei do Edmundo, sempre. Mesmo antes de ser jogador, desde criança, assim, eu gostava. Eu vi o Edmundo e eu gostava, achava muito bom jogador e é aquele cara que é ídolo mesmo, vira ídolo, né? Pelo jeito. Tem cara que você sabe que por mais que seja bom, nunca vai ser ídolo. Porque é o jeito do cara. E tem cara que às vezes não é tão bom, mas é um cara que veste a camisa, que briga pelo time. E é isso que você quer ver, o torcedor quer ver isso. E eu sempre gostei do Edmundo. Mas são três jogadores que eu adoro, assim, eu tenho muito carinho pelos Você vê três. que eu não errei quando eu falei que, com o negócio da torcida do Palmeiras, com você vê que eu não errei. Tem alguma coisa você, Edmundo? Falando sério, eu tô conversando com você aqui, eu sou amigo do Edmundo é um cara, nota 1000. Mas às vezes eu olho pra você e falo, caramba, parece que eu tô falando com o Edmundo, cara. Edmundo também às vezes fala baixinho, bababá. É igualzinho, cara. Não, eu não acho, não. Eu acho o Edmundo muito inteligente, mais que eu. E com o Luiz Fabiano você jogou junto, não jogou? Joguei com o Luiz. Também é um cara muito bom jogador, um cara espetacular como pessoa também. É aquele tipo de jogador também que vira ídolo, que veste a camisa, que briga pelo time, que se identifica. Então são três jogadores, Djalma também. Monstro. São três jogadores fenomenais. Agora eu vou te falar, eu falei de três jogadores com perfil parecido, mas tem um que tem um perfil bem pior, que é bad boy mesmo e tal, mas que você jogou e eu queria saber qual que é a importância dele num grupo, o Kaká. O Kaká é bad boy. Muito. O Kaká virou bad boy, você vê? Tá de barba, pá. Você jogou com o Kaká, né? E a gente teve aqui, há umas semanas atrás, no Fox Sports Rádio, o Muricy, e o Muricy falou o seguinte, que a importância do Kaká, Kleber, nesses 6 meses em São Paulo, segundo o Muricy, foi impressionante. O extracampo do Kaká, ele falou que é uma coisa que contagiou tanto o grupo, que ele acha que aquilo foi o grande motivador do São Paulo conseguir a vaga, de dar aquela reerguida. O Kaká é esse cara mesmo, tão bacana assim? O Kaká é. Eu ouvia falar de um jogador que é o Guinha Azul. Eu via, jogava contra Grêmio e Inter. E eu nunca tinha trabalhado com ele, né? A gente tem alguns amigos em comum e os caras falavam dele, mas eu nunca tinha trabalhado com ele. E eu imagino não, o Kaká é muito parecido com ele.
com o Guinha Azul. Espírito de liderança? Espírito de liderança, você não vê falar mal de ninguém, você vê brincar com todo mundo, beijar, abraçar funcionário, pegar o funcionário, né, do menor ao maior, ele trata exatamente igual todos. Todo mundo gosta, um cara, e o Kaká era assim, desde São Paulo, eu conheço o Kaká, a gente jogou junto com 12 anos de idade, até os 20, então, pô, ele sempre foi assim, é o jeito dele, é muito humilde, é um cara muito inteligente, um cara educado, bacana. E o Guinha Azul é muito igual, assim, então são dois. Eu tenho certeza também que o Guinha Azul, ele soma muito, assim, pro grupo do Vasco, assim, como o Kaká também pro São Paulo. Tenho certeza, a torcida ama o Guinha Azul, só, lógico, são estilos diferentes, né, o Guinha Azul é muito mais brigador, até pela característica, né, a posição também, veste a camisa, dá carrinho, briga, xinga, luta. O Kaká é um pouco mais tranquilo, mas fora de campo são muito parecidos os dois. Você mantém ainda um relacionamento? Vocês falam? Você fala com o Kaká e tal ou não? Não, a gente não se... A gente joga... Quando é que foi a última vez? Cara, eu não me lembro, mas acho que foi jogando contra, assim, alguma outra vez aí que a gente se falou, mas faz muito tempo que a gente não se fala. O Kaká é um cara realmente, gente da mais alta qualidade. Ô Kleber, quando você jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo, jogou no Cruzeiro, jogou no Grêmio, como é que você vê, jogou no Vasco, né? Como é que é você, principalmente São Paulo e Palmeiras, a relação com as torcidas? Quando você chega no Palmeiras, por ter jogado no São Paulo, o torcedor fica com o pé atrás? Tem um pouco disso ou não? Cara, se tem, eu não consegui perceber comigo, assim, né? Até porque eu saí do São Paulo muito cedo e não é que eu saí do São Paulo pro Palmeiras, né? Eu saí do São Paulo e fiquei, tipo, quase 5 anos fora. Quando eu voltei, cara, ninguém nem sabia quem eu era, pra você ter ideia. Eu cheguei no Palmeiras, muito torcedor não sabia quem eu era, funcionários, e foram me conhecendo depois. Então, no meu caso, assim, eu não posso... Eu imagino que seja complicado se você sair do São Paulo pro Palmeiras, do Corinthians pro Palmeiras, exemplo. Mas o fato de você ser aquele cara que... É aquilo que eu falei no começo da entrevista. Você nunca passa em branco. Você é um cara intenso, né? E você cria muita identidade com o clube que você trabalha. Isso você acha que pode prejudicar você, às vezes, de poder trabalhar num clube rival? Por exemplo, você jogou no Cruzeiro, jogou muito. Aí mostrou a cena lá, você fez o gol imitando uma galinha. Você acha que o torcedor do Atlético hoje, se o Atlético te leva, você acha que você ia ter dias fáceis pela frente? Não sei, realmente eu não sei, mas inclusive sobre isso eu já pedi desculpa quando aconteceu. É uma coisa que eu me arrependo muito, cara. Jura? Muito, me arrependo demais. Porque no começo foi uma brincadeira, assim, uma coisa de brincadeira de amigos que a gente falou, não sei o que, apostando, se fizer, faz isso, e acabei meio que indo na pilha. Te deu muita dor de cabeça na época? Muita dor de cabeça. Dor de cabeça, assim, dor de cabeça. Encheção do saco. Torcedor, você via torcedor na rua, o cara falava, você também, né? Em relação a isso não, mas eu fiquei chateado comigo mesmo, porque o amor que o torcedor tem pelo clube, a gente não tem noção. Eu só comecei a ter noção depois desse tipo de coisa que eu fiz, desse acontecimento. Tinha atleticano que gostava de mim, que eu começava a falar, que eu falava com eles, pararam de falar. E tinha atleticano que não gostava de mim e vinha falar comigo, que não gostava não, que não tinha nenhum contato comigo e vinha falar, pô, não faz isso. Na rua, assim, ó, no McDonald's, ia comer, o cara vinha, pô, te achou excelente, mas não faça isso, que o torcedor ama. Aí você falou, cara, eu errei. E eu fui mal. Isso me deixava mais pior do que se um cara me xingar. Se o cara me xingar, eu também xingava, acabou. Agora, o dia que chegou e falou, não faz isso, pô, a gente gosta de você ser um excelente jogador, mas não maltrata, isso acabou comigo. E aí eu pedi desculpa, e eu acho que já é a terceira vez que eu falo sobre isso. Toda vez que eu falo, eu peço desculpa, e é uma coisa que eu me arrependo muito, porque a gente não tem noção do amor que o torcedor tem pelo clube.
Ô Gladiador, dentro de campo, vale tudo. Às vezes a gente ouve o jogador falar, não, o que aconteceu dentro de campo, morreu dentro de campo. Então o cara te xinga, o cara te ofende, o cara vai falar da tua mãe, da tua irmã, o cara vai ofender. Fala, não acabou o jogo, morreu ou não? Eu acho que tem limite, né? Acho que tem um certo limite, não dá pra, tem coisa que não dá pra ouvir e acabar ali. Tem coisa que realmente não dá. Mas ali é cada um defendendo o seu. Se for uma coisa, né, uma briga saudável, uma disputar a bola. Lógico que você vai xingar, é futebol, não tem como você vai xingar, mas botar nome de família, aí não dá para aceitar. O Gladiador teve uma vez, já passou, mas hoje é engraçado. Teve um Palmeiras em São Paulo, o cara falou, vou te quebrar. Foi um domingo à tarde. Você encontrou o cara domingo à noite no restaurante. Você fez isso aqui, ó. Segura aí. E agora? É verdade ou não? Fui lá trocar uma ideia com ele, né? Tirar uma satisfação. Kleber, isso é muito engraçado. Não, mas e como terminou essa história? Pô, até cara... esqueci o nome. Não vou nem falar. Meu. Não, pior que eu esqueci. Se eu soubesse, eu falava. Me deu um branco aqui. Meu, pior que o cara é mó gente boa, velho. Vocês fizeram... Você... Trombava... Não, mas é verdade, você foi num restaurante de São Paulo. É verdade. Você encontrou o cara, falou, você vai me quebrar? Agora vem me quebrar. Tirou o relógio. E o cara ficou sem reação. Falou, Kleber, pô, aqui o cara falou, mano, você é louco, você tem problema. Não... Cara... É campo, eu falei, campo não, porra, campo, é o que eu falei, tem limite, né? Tem um limite, brigar pelo teu time, pelo pão, pelo teu salário, a tua profissão, uma coisa, aí passou, aí não dá não. Mas como eu disse, pô, o cara é uma gente boa, né? Depois eu... Você pediu desculpa? Pedi desculpa, comecei a conhecer melhor, conversei, porque eu fui jogar no Cruzeiro, ia jogar no Atlético e a gente jogava contra. Aí a gente se conheceu e se falamos lá e o cara é mó gente boa. Lembrei. Não tem como, né, cara? É o Zé Luiz. Então. É o Zé Luiz, que jogou em São Paulo, depois... É ele, não é? Então, aí, pô, conheci e o cara é mó gente boa, parceiro, meu. Pô, só fala... Aí depois o cara fala, só faz merda, cara. Que louco. Ai, Kleber, isso é muito engraçado, cara. Mas, ó, você sabe que tem cara que gosta de você pra caramba, sabia? Tem muito mais cara que gosta de você do que não gosta. Não, disso é verdade. Olha só, quem tá te mandando um recado aí, roda aí. Ganhador, é isso aí, esse apelido que você tem é porque você brigou na vida toda, desde moleque, né? Parabéns agora pelo acesso do Vasco, né? Foi quase que um título, porque saiu da segunda divisão, e é isso. A vida sempre põe os obstáculos na frente e você, como grande gladiador, tem que passar. Eu quando era criança, quando eu era novinho assim no São Paulo, eu vi o Muricy dar treino, né? Eu trabalhava no São Paulo. Eu admirava, sempre admirei muito, assim. É um cara que eu gostaria muito de trabalhar com ele, assim. Sempre quis muito trabalhar com ele, de conhecer, pelo que você ouve falar, e eu sempre quis muito ter oportunidade de trabalhar. Talvez a gente nunca trabalhe, mas é um cara que eu tenho um carinho muito grande, eu gosto muito dele. É porque você tem um perfil e o dele que são semelhantes em muitas coisas. O Muricy fala na cara. O Muricy não é de... E o Muricy não é de mimimi. O Muricy tem que te mandar o recado, ele não manda recado, ele fala na tua cara. É igual você, não é? É verdade, o Muricy a entrevista dele é a melhor. Eu adoro ver as entrevistas dele. Eu adoro também. Mas é isso mesmo. Ele não consegue, realmente ele não consegue guardar, ele fala o que realmente está sentindo, o que ele está pensando naquele momento. E tem que ser assim mesmo, não dá para ficar, não dá para ser falso, enganar, mentir. E ele não faz isso. Então, ó, vamos para mais um paredão com o Kleber Gladiador. Agora, vai rolando o programa, nós vamos encurralando o Kleber. Eu vou pegar ele ainda, roda aí. Gladiador, Luxemburgo, Filipão ou Joel? Pra quê? Em que sentido? O seu treinador. Dos três, que você já trabalhou com os três, qual o melhor? De campo, pra mim, o Vanderlei é o melhor.
de campo é o melhor, assim. O Joel como pessoa é um cara sensacional, sensacional. O Vanderlei é o melhor, e o Felipão é o que eu disse, né, meu? Acho que no Palmeiras ele também é muito bom treinador. E o que eu disse no Palmeiras, o que eu acho que o maior desgaste que a gente teve foi em relação a não ter um meio termo, assim, não ter ninguém ali. A gente ficava muito exposto, assim. A diretoria do Palmeiras naquele ano era muito... a gente não tinha contato com a diretoria era muito ausente e ficava um desgaste muito grande em treinador e jogadores, e isso acabou atrapalhando muito. Agora, o que eu disse, eu acho que o Vanderlei e o Felipão Campos são muito bons. O Vanderlei para mim é melhor, mas como pessoa assim, o Joel acho que não tem nem igual. É mesmo? Não é o tem Papai igual. Joel mesmo? É, demais, não tem nem igual. É um treinador que consegue fazer o cara rir, brincar, tira o peso realmente. Se está um ambiente conturbado, pesado, ele realmente deixa mais leve. Ele consegue levar o grupo numa boa. Mas ele é engraçado mesmo, assim? Muito. Na preleção, tem alguma coisa engraçada que você viveu com ele no Vasco? Tem alguma situação assim que você falava, meu, você chorava de rir, falava, esse Joel é muito louco. Cara, teve uma vez que no meio do treino, assim, alguém acertou um chute no ângulo. E aí ele falou, lá onde a coruja sleep. Tipo, rindo. No meio do treino, aí todo mundo começou a rir. Não, e ele, do jeito que ele fala, assim, é muito engraçado o jeito dele. Ele é muito legal, né? É um cara muito bacana. Foi muito bom ter conhecido ele, assim, como pessoa. Eu nunca tive a oportunidade de ter, né, falado, trabalhado, mas ele é muito legal. E quem foi o sacana que filmou aquela preleção dele? Ficou bravo, hein? Não faço nem ideia. Não faço ideia. Mas ele ficou bravo, não ficou? Ele ficou chateado. Ah, mas ali não tem como não ficar, né? É expor uma preleção, expor um momento que é só dos jogadores, do treinador. Realmente não foi legal. Então é normal que ele fique chateado. Ô Kleber, naquele jogo lá, já faz algumas semanas aí que o Fluminense ganhou do Corinthians 5-2, o Fred saiu e deu uma entrevista que, na minha opinião, é uma das mais bacanas que eu vi nos últimos anos no futebol. O cara sincero, direto, falando tudo mesmo, sem frescura. E uma coisa que ele mandou um recado não só pro Fluminense, pro ano de 2015, mas pro futebol carioca. Falou, olha, o futebol carioca precisa se estruturar. O futebol carioca tá muito inferior ao futebol paulista, mineiro, gaúcho, futebol do Sul, em termos de estrutura. Tá. Precisa mudar muita coisa. Eurico chegando aí no Vasco, né, torcer para que ele possa mudar muita coisa, porque realmente precisa, né? Um clube como o Vasco, a camisa que tem, a torcida que tem, precisa ter uma estrutura melhor, ter uma condição melhor de trabalho. E como o Fred, que eu não conheço, né? O Fluminense, o Botafogo, eu tenho amigos lá que falam também que é difícil. Os clubes do Rio realmente precisa mudar muita coisa, melhorar muita coisa, porque vai ficar para trás. Já tem ficado, né? A gente tem visto aí, nos últimos anos, aí você pegar os últimos 15, 20 anos aí, lógico, você ganhou com o Flamengo, 2 com o Fluminense, mas pegar mesmo em número de títulos, eu acho que o Rio fica muito abaixo, fica muito atrás dos outros estados. E você jogou no Cruzeiro, te surpreende ou você na época já imaginava, falou assim, pô, é uma tendência que o futebol mineiro vai se estruturar de uma forma, porque os últimos 2 anos no futebol brasileiro só deu Minas. O teu Cruzeiro bicampeão brasileiro, um elenco fortíssimo, vem forte para a Libertadores ano que vem, Atlético Mineiro campeão da Copa do Brasil, campeão de Libertadores, um timaço, né? Te surpreendeu isso ou quando você estava lá, você já estava vendo, falou, pô, o futebol mineiro vai acertar a mão? Não me surpreendeu não. O Atlético vem se estruturando há uns anos, né? Lógico que o Cruzeiro estava na frente em relação à estrutura. E o Atlético veio se estruturando e tá aí o resultado. Campeão da Libertadores, da Recopa, Copa do Brasil. Não tem como, não tem segredo, não existe. Você precisa, hoje você precisa ter uma estrutura, você precisa ter um planejamento. E o Cruzeiro sempre teve, desde quando, né? Tanto é que, por mais que agora ganhou os 2 brasileiros, não fazia um tempo que não ganhava,
A gente via sempre o Cruzeiro na Libertadores, brigando por título, você sempre via. Então, lógico que uma hora vai ganhar. Uma hora pode bater uma, duas na trave, mas vai ganhar, não tem jeito. Porque tá sempre disputando, o Corinthians igual. Corinthians em São Paulo, alguns anos atrás, eu lembro que era um dos piores em relação à estrutura, né? Não tinha CT, lá no Parque São Jorge, se estruturou, não, foi campeão, Copa do Brasil, Brasileiro, Mundial, Libertadores, não existe, tá aí, é assim, senão vai ficar para trás, não tem jeito. Ô Gladiador, você jogaria no Corinthians? Ah, jogaria, claro. Jogaria porque é um time grande, camisa que tem, a torcida que tem, lógico que jogaria, é um time grande. E você era corintiano? Você era da Gaviões mesmo quando você era moleque? Cara, quando era criança eu era, hoje eu tenho um carinho muito grande pelo Palmeiras, hoje pra mim o Palmeiras é o meu time, que eu gosto, que eu tenho um carinho, até pelo que eu vivi lá, mas quando era criança, era corintiano, meu pai é corintiano, hoje nem tanto, né, mas meu pai era muito corintiano, e minha mãe é muito palmeirense. Então era uma briga, e é uma coisa que lá em casa, por parte de pai, assim, meus tios e tal, aí tem santista, tem São Paulino, tem tudo. Mas na parte da minha mãe, são todos palmeirenses, não tem um que desviou. Então você fazia um churrasco, tinha 300 palmeirenses e 3 corintianos, pô, os caras iam com a camisa do Palmeiras, só falava do Palmeiras, então, desde pequeno, assim, eu convivi com isso. Mas, ô Gladiador, quando você era moleque, você torceu pro Corinthians, quem que era o cara, quem era o ídolo que você tinha lá, que você gostava de ver jogar? Era o Marcelo Carioca? Não, eu comecei a entender de futebol bem mesmo, assim, acho que foi em 90. Neto? O Neto, pra mim, foi o craque do time, eu gostava muito do Wilson Mano, era o cara que eu tinha como... Mas você ia em jogo? Ia em jogo. Com os Gaviões? Sem caravana, essas coisas? Não. Meu pai, em 90 eu tinha 7 anos, meu pai me levava, deixava a gente ali, eu e meu irmão. Mas eu ia, sempre fui, desde criança, assim. A gente sempre ia em jogos do Corinthians. Já fui também em outros jogos de outros times, também com os meus tios. Sempre gostava. Ô Kleber, o futebol é muito louco, cara, que coisa engraçada, né? Me imagino, o Kleber fazia poropopó e depois foi jogar no Palmeiras. E quando você jogava no Palmeiras, você ia lá na sede da torcida organizada da Mancha, você era recebido como Deus, né? Deus não pode falar, mas os caras tinham um respeito muito grande por mim. Tinha um carinho, eu também tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande por todo mundo. Como eu disse, o Palmeiras mudou muito assim minha vida, no meu jeito de pensar, assim. Eu era corintiano pelo meu pai, pelos jogos, pelos amigos. E o Palmeiras, aí eu comecei a torcer pro Palmeiras por mim mesmo, por ter visto, né, ter vivido. Diferente, uma coisa é você ir e não viver. Eu vivi o Palmeiras, eu conheci pessoas, acho que é meio diferente. Eu lembrei de uma história, me corrija se eu estiver errado, em relação a esse seu amor pelo Palmeiras. Você estava no Cruzeiro, você não foi no Parque Antártica ver um jogo? Até que a galera pegou no seu pé. O que foi aquilo, não foi? Não. Você foi torcer pro Palmeiras? Uma festa da torcida do Palmeiras. Foi numa festa? Jogando pelo Cruzeiro. Você jogava no Cruzeiro? Esse Kleber é doido. Não, cara, mas Os caras ficaram bravos com você do Cruzeiro, mas os caras ficaram bravos porque era o seguinte, né? A gente hoje em dia tem amizade de torcida, né? E eu nem sabia que isso existia. E a torcida do Cruzeiro é amiga da do São Paulo e a do Palmeiras com a do Atlético, né? Então eu nem sabia disso. E eu vim porque era um jogo beneficente, era uma coisa, né? Não tinha nada a ver, assim. Então realmente vim sem maldade nenhuma, eu vim pelo coração mesmo, pra ajudar, pela causa. Você tinha feito uma cirurgia na época, não tinha? Não, tava jogando, tava treinando. A gente teve folga, eu vim, acabei indo lá. É que minha memória não falha, eu lembrava, falei, acho que ele teve uma cirurgia no pubis na época. Não, logo depois eu joguei. Jogou? 3 dias depois jogamos, eu joguei o jogo, Palmeiras e Cruzeiro ainda. Esse Kleber é bom demais, olha ele coça a testa e tal. Nós vamos pro break e a gente volta rapidinho com ele, hein? Kleber, o Gladiador. Segura aí. É isso aí, estamos de volta no Aqui com o Benja, com ele,
Kleber, o Gladiador. Esse cara é bom de papo pra caramba. Ô, Gladiador, antes de ir pro... Tem mais gente querendo fazer pergunta pra você. Antes disso, eu quero falar o seguinte. Você se arrepende de alguma coisa na sua carreira? Me arrependo do Atlético, me arrependo de ter saído da forma que eu saí com o Palmeiras, de ter comprado a briga que eu comprei, que não deveria. Me arrependo disso. Acho que e de algumas expulsões aí que eu tive também. Dentro dessas algumas expulsões que você teve, às vezes a gente vê algumas fotos, o cotovelo e tal, porque também é o seguinte, a galera só mostra quando você dá, né? Porque você apanha o jogo inteiro, né? Você apanha o jogo inteiro. É verdade. Não é? Eu sei disso, tem que ser justo também. Mas dessas cotoveladas, essas expulsões, você chegou depois do jogo, às vezes, pegar o telefone, ligar para algum jogador e falar, pô, desculpa aí. Não. Nunca. Não, pô, me arrependo, mas se eu jogar de novo, eu ia falar, ia pedir desculpa, mas pegar o telefone, ligar. Jogo ali, é que eu nunca tive isso. As minhas expulsões é por causa do jogo. Não é por faltar com respeito, ou xingar o cara, ou com a família. Não. É de jogo, é querer ganhar, o cara querer ganhar e você passar do ponto. Isso já aconteceu. Mas acho que eu acho que eu pediria desculpa se acontecesse nesse tipo, assim, eu brigar com o cara porque a gente se ofendeu, coisas que não são do jogo. Bom, vamos para mais um Aqui Se Pergunta pro Gladiador. É legal, né? Você se arrepende? Não. Vamos ver quem tá fazendo pergunta pro Gladiador. Roda aí. Ô Kleber, eu tive vendo um VT que foi na final da Libertadores, no jogo do Cruzeiro, que no início do jogo você foi expulso, que você deu uma cotovelada no cara e o pessoal achou que você foi maldoso, que você é muito nervoso. Eu não achei, eu achei que foi acidental. Mas realmente, dizem que você é assim, um cara meio nervoso, essa coisa toda. Como diria o Moacir Franco, nesses anos todos, de lá pra cá, você calmou? Ai, meu Deus do céu, o Geraldo Magela é aquela, humorista fora de série. Ele foi longe, ele viu o VT, né? Sim, claro. Mas você calmou? Eu acho que eu calmei muito ainda, mudei muito meu temperamento do que eu era no começo. Acho que mudou muita coisa. Eu acho que precisa mudar mais também, né? Não tem como mudar radicalmente ou tudo, assim, até porque faz parte da personalidade, não tem jeito. A vontade de ganhar, de querer vencer, às vezes você acaba passando mesmo do limite, mas eu me acalmei muito. Depois daquela expulsão com o Richarlison, você chegou a encontrar ele? Vocês trocaram ideia depois? Cara, ele me ligou esses dias. O Vinícius, o Vinícius tá no Vitória, né? O que jogou no Palmeiras comigo, o atacante. E a gente tem um contato muito legal. E no dia ele tava lá com o Richarlison, lá trocando uma ideia. Aí ele falou, pô, tá te mandando um abraço aqui. Eu falei, quem? Aí ele falou, ele vai te falar uma coisa aqui, pra você ver se você lembra. Aí ele falou assim, no Rick tudo dói mais. Porque eu falei isso na entrevista, cara. Aí ele me falou isso aí, eu falei, pô, velho, e aí, tranquilo e tal? E falei com ele na boa. Mas foi muito engraçado, eu comecei a rir em casa sozinho. Cara, eu me lembro cara, engraçado. Dia, você falou no Rick tudo dói mais. Pô, falei, cara, fiquei cego de ódio. Tava com uma raiva, cara. Aí os caras me perguntavam, mas no Rick tudo dói mais. Mas o Richarlison é um cara, gente muito boa, cara. A gente se vê assim, joga contra. Muito gente boa, um cara tranquilo. Pô, legal, um cara bacana de trocar ideia, assim. Você é engraçado. Ó, vamos para mais um Aqui Se Pergunta pro Kleber Gladiador. Ei, Clebão, roda aí. Ô Kleber, você que teve essa passagem durante esse ano no Vasco, me diz, tem como dar jeito no Vasco atual, pelo que você viu dentro do clube? Eu acho que tem sim. Precisa as pessoas entenderem, né?
trabalhar também. Como eu disse, agora um novo presidente. Eu peguei o Vasco também num momento complicado, uma Série B, um ano político. O Vasco começou a Série B, acho que o Vasco, por causa da briga do ano passado, você já teve que jogar acho que 6, 8 jogos fora, sem torcida. Já começou aí, depois mudou de treinador. Foi um ano meio complicado para o Vasco. Mas é um time que, pela camisa, pela história, pela torcida que tem que mudar, precisa mudar. A diretoria, presidente, as pessoas que vão comandar o clube precisam entender isso e ajudar para o Vasco não passar pelo que passou, né? Esse ano, em alguns anos atrás também já tinha caído. Então é um clube que eu torço muito para não passar mais por isso, porque você joga no clube, você começa a ter um carinho muito grande pelo clube, assim. E no Rio, o único clube que eu joguei foi o Vasco. Então, tem um carinho muito grande pelo Vasco. Espero que o Vasco nunca mais passe por isso, né? Ô Kleber, você foi de torcida, você foi dos Gaviões quando você era moleque, você tem um relacionamento com a Mancha, torcida do Palmeiras que te adora, enfim. Vendo tudo o que acontece hoje, você é a favor das torcidas organizadas? Eu sou e não sou, né, cara? Eu sou pela festa, né? Você não vai ver ninguém gritar no estádio e apoiar um time como a torcida organizada faz. Mas, infelizmente, nos últimos anos aí, o torcedor tem ido para um outro caminho, que é de violência, de briga. E aí, nesse lado, aí não dá, né? Realmente, o lado da festa. E não é só isso, cara. A torcida organizada, eu vivi, pude ver também, participar. Faz muito trabalho carente, beneficente, ajuda muitas instituições que muita gente não ajuda, que as pessoas metem o pau, falam mal, mas não fazem nada. Então não é só a violência, não é só aquilo, mas que precisa mudar, precisa. Não dá pra sair matando pessoas, brigar em estádio, prejudicar o time, como acontece muitas vezes. Mas eu sou e não sou, como eu disse. Ô Kleber, o que você gosta de fazer quando você não está jogando bola, quando você não está concentrado? Churrasco, conversar com os amigos, encontrar, bater papo, jogar baralho. As coisas de pobre, né? Coisa de pobre? Pobre você deixa há muito tempo, bacana. Mas não tem Para como, com isso. Não tem como. Não tem como deixar. Olha, por exemplo, há uns 2 meses atrás aqui, mais ou menos, eu entrevistei o Mano Brown. Você gosta do Brown? Você me falou isso aí. O Brown falou, você pode sair da favela, mas a favela nunca sai de você, é isso? Você sai do gueto, mas o gueto não sai de você. É isso mesmo? É isso mesmo. Tem como não. Então aproveita aí, manda um abraço pra galera do gueto aí, pô. Pô, os caras estão todo dia comigo, manda um abraço pra ninguém, não. Seus amigos são a mesma galera de sempre, desde quando você era moleque ou não? Sempre. Desde quando não. Lógico que diminuiu um pouco o número, né? Mas tem muitos de lá ainda. Diminuiu por quê? Porque alguns morreram, uns presos, uns foram viver a vida em outros lugares, mas tem vários até hoje comigo aí. O Brasil é injusto? Muito injusto. Eu perguntei pro Brown, o Brown falou, pô, onde eu nasci não é que é raro, é quase impossível uma pessoa ter oportunidade. Não muda isso, Kleber? É difícil, né, cara? Realmente você não tem condição, oportunidade de mudar, de sair dali. Realmente você tem que jogar bola. Mas você vai estudar onde? A escola não te dá. A escola não tem um bom ensino para você poder aprender e disputar depois no campo de trabalho com as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, que estudam numa escola melhor. Saúde você não tem. Não existe. Eu já vi vários, assim, de moleque, assim, via gente morrer em hospital, posto de saúde perto de casa. Osasco, né? Então é difícil. Você continua morando em Osasco? Continuo. Lógico que eu fui para um bairro, não no bairro que eu nasci, mas eu continuo morando em Osasco ainda. Não consigo ficar longe dali, não. Eu gosto muito de lá. Mas é uma pena, infelizmente é injusto. Bom, pra gente encerrar aqui, é o último quadro, que é o seguinte, Kleber, é o quadro Aqui Não Pipoca. Eu vou falar uma coisa e você fala o que vem na sua cabeça. Roda aí.
Vamos lá, gladiador. Futebol. Tem que falar de primeira, sim? O que vem na tua cabeça? O que você pensa? Minha vida. Me deu tudo, né? Futebol me deu tudo. Sua mãe? Minha mãe... Puta, não tem nem o que falar, né? Minha mãe... Se não fosse minha mãe, não tinha nem chegado onde eu cheguei. Minha mãe, você tem uma ideia, tô até falando demais já. Não, é pra falar. Minha mãe, ela... Se não fosse minha mãe, eu não tinha virado jogador. Porque eu saí do São Paulo numa época, eu sumi do São Paulo. Comecei a ficar num bairro lá, no meu bairro, ia treinar numa escolinha e ficava lá com os meninos. Isso ela foi descobrir 2 meses depois, porque eu saía de casa e falava que ia pro treino. E não ia pra rua lá ficar com os meninos jogando bola. Aí ela descobriu, cara. Ela foi lá no São Paulo, chorou pro treinador na época. Pô, o treinador, cara, mas nem o Heriberto. Treinador, é jogador. Ele nem aparece aqui faz mais de 2 meses. Minha mãe nem sabia, dar uma chance pra ele, chorou. E o Heriberto viu e se emocionou e falou, não, deixa ele aqui que a gente vai dar uma oportunidade, ver se ele tem condição. Lógico que hoje tem muita gente na frente, mas vamos ver como é que tá a situação e tal. E voltei e fiquei até 20 e poucos anos. Pô, que legal, não sabia dessa história. É. Quer dizer, se não é tua mãe, rapaz, você tava fazendo o que da vida hoje? Só vivia na rua, cara. Só fazendo arte. Arte, né? Você trocou ele fazendo uma arte. São Paulo Futebol Clube. Como eu disse, São Paulo, ele às vezes ele não cria o jogador, não forma o jogador, mas ele forma um homem. E hoje eu sou muito grato ao São Paulo porque educação, respeito, saber falar, conversar. São Paulo me deu tudo isso, fora de ter me lançado no futebol. Então, agradeço muito ao São Paulo. Palmeiras. Não, o Palmeiras é o clube que hoje é do meu coração, de clube que eu gosto, que me abriu as portas de novo, que eu tenho um carinho muito grande. Ô, Kleber, você chora? Ou não? Choro, cara. Todo mundo chora, eu acho. Eu choro, claro. Pra gente encerrar, quem é o Kleber? Eu acho que eu sou um cara que tem um coração muito grande, assim. Meus irmãos me falam isso sempre, meus amigos. Eu tenho um coração muito grande, tenho vontade de ajudar todo mundo. Uma injustiça pra mim eu não aceito. E às vezes eu pago um preço muito alto por isso. Então, sei lá, tipo o Robin Hood, mano. Posso falar, encerrando esse aqui com o beijo, com esse Kleber. E eu vou te falar, a gente conversa com ele. Cara, é bonzinho pra caramba, gladiador. Valeu, irmão. Obrigado. Prazerzão. Valeu mesmo, que eu sei que eu te enchi o saco pra você vir aí, você não gosta da entrevista. Falei, vem aí, Kleber. Obrigado, encerrando aqui o Aqui com o Benja, com o Kleber Gladiador. Figuraça, semana que vem tem mais. Valeu!